Olá de novo, e agora podemos dizer olá, finalmente. Estamos a chegar ao fim da leitura do maior livro da Bíblia, naquilo que é a sua unidade, o livro do profeta Isaías, e hoje vou falar-vos, sobretudo, destes 10 últimos capítulos, o chamado terceiro Isaías, ou trito Isaías, o mais pequeno de todos, já de forma conclusiva, e que também se situa num período histórico diferente. Como eu disse anteriormente, o Deutero-Isaías escreve num contexto de exílio de Babilónia. A sua vocação está ligada também àquilo que é a consolação e a esperança que oferece para os deportados no seu desejo de regressar à sua terra, à sua pátria, depois deste período de crise exílica e babilónica. E o terceiro Isaías situa-se então no período imediatamente a seguir, que nós podemos designar como o período persa. Há algumas figuras que é importante nós conhecermos na história de Israel, e há sobretudo uma figura que eu também já ventilei em relação ao segundo Isaías, que é a figura de Ciro. O que é que acontece neste período, onde se situa o terceiro Isaías? Neste período o Egito está em vias de sacudir, está em vias de sacudir o jugo persa, pelo que surge a necessidade de organizar solidamente a Palestina. A Palestina é uma região de fronteira e, portanto, é enviado para Jerusalém uma figura muito importante chamada Esdras, que é o ministro para os assuntos religiosos de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras vai restaurar a lei judaica, que se torna a lei de Estado. Israel torna-se então uma sociedade teocrática sob a lei. Era importante, depois da experiência dolorosa do exílio, reforçar também o sentido de identidade do povo, e aquilo que verdadeiramente identificava o povo enquanto tal era a submissão à lei. Então Esdras vem para Judá, vai restaurar a lei judaica, vai fortalecê-la, vai reformulá-la, reconfigurá-la, agora a partir daquilo que já era possível viver na sua terra, na sua pátria, e vai definir que a marca da pertença a Israel não é mais a ligação a um grupo de pessoas, não é, que tinha constituído o antigo Israel, mas a submissão à lei, como manifestação da vontade de Yahvé, da vontade de Deus, e é exatamente neste período que o Pentateuco toma a sua forma definitiva. Ou seja, no século V a.C., nesta época de Esdras e de Neemias, também podemos ler de forma complementar estes dois livros históricos, vai-se recuperar a definição da grandeza de Israel. E podíamos afirmar verdadeiramente que esta época de restauração, levada a cabo por Neemias e Esdras, constitui verdadeiramente o nascimento do judaísmo enquanto tal. Novamente esta renovação, mas é uma renovação mesmo reforçada e reformulada. Podemos vê-la em Neemias 8, com a promulgação solene da lei. Faremos tudo aquilo que essas palavras disserem, era a resposta do povo diante da lei que era apresentada por parte de Esdras. Isso vai fazer com que durante 2 séculos, e este período em que se move o ministério do terceiro Isaías, Israel já não é uma potência política, mas é uma comunidade religiosa que vive relativamente em paz e submetida aos persas. Uma das realidades que vai ser levada a cabo, e é uma das verdadeiras prioridades por parte dos regressados do exílio, é a reconstrução do templo. Obviamente que o seu empreendimento não foi fácil. Primeiro, os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos, que consideravam impuros. Por sua vez, os samaritanos também vão recusar a reconstrução dos muros de Jerusalém, que haviam sido destruídos por parte dos babilónios. Outros motivos também vão atrasar o avanço da obra da reconstrução do templo, que era uma das promessas de Ciro, a seca, a falta de dinheiro, e por causa de tudo isto os trabalhos do templo são interrompidos. É neste período da interrupção dos trabalhos do templo que se situa a pregação do terceiro Isaías, e só depois com a segunda vinda dos deportados, porque assim como ainda para o exílio foi feito em várias vagas, também o regresso assim foi, sobretudo
a vinda na comitiva real de Zorobabel, de Ageu, Zacarias, profetas, é que se vai dar então a conclusão da reconstrução do templo de Jerusalém. O terceiro Isaías situa-se no grupo mais alargado daquilo que se denomina os profetas do regresso. Nós temos os profetas antes do cativeiro, que sobretudo, tem como conteúdo da sua mensagem um apelo à conversão, o primeiro Isaías situa-se nesse âmbito. Depois temos os profetas do cativeiro, cujo conteúdo já é mais o anúncio de uma mensagem de consolação, e então situamos na pregação do segundo Isaías. E depois temos os profetas do cativeiro, em que emerge sobretudo a promoção da restauração, e é aí que se insere o terceiro Isaías. O terceiro Isaías, nestes 10 capítulos que são dados a ler e a conhecer, do capítulo 56 ao capítulo 66, o terceiro Isaías deve ter vivido um século depois do regresso do cativeiro. Um século depois do regresso do cativeiro. Os exilados regressam ao seu país, muito motivados pelas palavras do Deutero-Isaías, que anunciavam um novo êxodo, e, como eu disse também anteriormente, a palavra novo é uma palavra-chave para compreender a teologia do segundo Isaías, porém, confrontam-se com uma realidade bem mais amarga. E não esperariam também que essa realidade amarga, o entusiasmo arrefece, a reinstalação novamente na sua terra é difícil e pobre, o povo parece já não acreditar no seu destino. É aqui, e é na restituição da sua fé e da missão, que a pregação do Trito Isaías irá incidir. Portanto, o seu objetivo é fundamentalmente restituir a fé do povo de Israel, apelar à esperança e à sua missão enquanto povo. Isto, obviamente, vai sendo feito no meio de grandes dificuldades, sobretudo estas dificuldades de obter a unidade, né? Os repatriados da Babilónia, os judeus que ficaram no país, os estrangeiros que, entretanto, se haviam instalado na terra de Israel, depois alguns judeus que permanecem na diáspora e não querem regressar. Isso vai gerar divisão e ódio, vai também ser ameaçado pela idolatria, a esperança vai arrefecendo. Então, o profeta, na sua mensagem, e é esse o conteúdo exortativo que nós conseguimos ver, vai tentar recuperar o entusiasmo das pessoas. O pórtico de entrada é, geralmente, também o primeiro capítulo. E sobretudo, estes primeiros 8 versículos do capítulo 56 é, no fundo, o pórtico de entrada que nos permite conhecer mais a fundo o pensamento e a teologia deste terceiro Isaías, e gostaria, sobretudo, de mostrar que há aqui uma superação do particularismo judaico. Se é verdade que estas inimias vão levar a cabo algumas tarefas, algumas leis que vão, sobretudo, particularizar a identidade judaica e fechando-a, Isaías vai noutra direção. A experiência de contacto com o povo babilónico vai mostrar que a missão de Israel não deve estar confinada ao seu território geográfico, mas vai para além dos confins territoriais desse mesmo território. E por isso gostaria de ler também para podermos ver isto com maior incidência. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está mesmo a chegar, e a minha vitória prestes a aparecer. Feliz o homem que assim procede, e o mortal que assim atua com firmeza, que guarda o sábado sem o profanar, e conserva as suas mãos limpas de toda a obra má. Não diga ao estrangeiro que se converteu ao Senhor, o Senhor me excluirá do seu povo. E não diga ao eunuco, eu sou apenas um lenho seco. Eis, com efeito, diz o Senhor, aos eunucos que guardaram os meus sábados, escolheram o que me é agradável, se afeiçoaram à minha aliança, dar-lhes-ei no meu templo e dentro das minhas muralhas um monumento e um nome, mais valioso que os filhos e as filhas. Dar-lhes-ei um nome eterno que não perecerá. Quanto aos estrangeiros que se converterem ao Senhor, para o servirem e amarem e serem seus servos, se guardarem o sábado sem o profanar e forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo monte, hei de cumulá-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios ser-me-ão agradáveis sobre o meu altar, porque a minha casa é casa de oração,
e assim será para todos os povos, oráculo do Senhor Deus, que reúne os exilados de Israel, hei de reunir ainda outros, aos que já foram reunidos. Há aqui a superação de uma coisa extraordinária, e é a abertura da salvação também aos, aos povos que nasceram hebreus. Significa que o acesso a Deus não está já dependente da consanguinidade, da etnia, da raça, mas disposição de coração para poder entrar na aliança, para viver, celebrar a aliança. E, de facto, este terceiro Isaías abre as portas aos eunucos, aos estrangeiros, desde que se convertam ao Senhor, desde que se iniciem naquilo que é a ritualidade judaica, porque, como diz Isaías, a minha casa é casa de oração para todos os povos. Jesus vai recuperar esta mensagem no gesto profético de purificação do templo. Aquilo que era um impedimento para poder aceder ao santuário sagrado, em Jesus torna-se uma porta de entrada. A casa de Deus é uma casa de portas abertas, para também poderem entrar todos aqueles que o desejarem, de acordo com estas normas que Isaías nos fornece. Há 3 passagens-chave que poderíamos citar nestes 10 capítulos. Em primeiro lugar o entendimento que o terceiro Isaías tem da missão de Jerusalém no mundo. Capítulo 60, versículos 1 a 9, em que Jerusalém é tida como a luz das nações. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, que está a chegar a tua luz. A glória do Senhor amanhece sobre ti. Depois temos aqui também depois um desenvolvimento desta imagem, que depois a Igreja vai acolher também na sua liturgia do Natal, na aplicação da vinda dos magos ao presépio. Encontra aqui um eco, uma profecia bem evidente. Jerusalém é não só a luz de Israel, mas das nações. E as nações quer sempre referir, quando aparece esta palavra, às nações estrangeiras, àquelas que não pertencem de forma connatural ao povo de Israel, mas que agora o terceiro Isaías começa já a universalizar esta salvação de Deus também aberta aos gentios. A missão profética do terceiro Isaías está bem vincada no capítulo 61. E aqui gostaria de reforçar e de ler. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano da graça do Senhor, o dia da vingança da parte do nosso Deus, para consolar os tristes, para coroar os aflitos de Sião, para mudar a sua cinza em coroa, o seu semblante triste em perfume de festa e o seu abatimento em cânticos de alegria. Então serão chamados terebintos de justiça, plantação do Senhor, para a sua glória. Aqui a narrativa da sua vocação profética. Em primeiro lugar, a origem desta missão, a origem divina. Não faz isto por si próprio, a partir das suas capacidades inatas, mas a partir do Espírito de Deus. Este Espírito que depois o envia com uma missão muito precisa, através deste rol, deste elenco de ações que o profeta exerce no meio do seu povo. Esta missão do profeta Isaías, do terceiro Isaías, vai ser acolhida por Jesus. E Jesus vai dizer na sinagoga de Nazaré, no capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas, hoje cumpriu-se mesmo esta profecia que acabais de ouvir. Jesus é o novo Isaías, é aquele que também vem anunciar a salvação de todos, cumprida na sua pessoa, e que, de uma forma nova e renovada, volta a trazer o povo para a aliança, uma aliança selada no interior e no coração de cada um, alimentando a esperança daqueles que estão abatidos e indo sobretudo ao encontro daqueles que estão mais afastados. Esta era a missão do terceiro Isaías e Jesus também acolhe como missão sua. Depois temos um belíssimo canto a Jerusalém como esposa do Senhor, no capítulo 62, que começa: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que apareça a aurora da sua justiça e a sua salvação brilhe
como uma chama. Depois, mais à frente, tu serás como coroa brilhante nas mãos do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Aquela imagem que nós tínhamos de Jerusalém, de Israel como prostituta, é aqui reformulada. Israel vai voltar para o seu Senhor. Jerusalém será novamente coroada como a mais sublime de todas as cidades. É a nova Sião. E é muito belo. Deus pode operar esta reviravolta também no coração do povo infiel e voltar a fazer com que ele seja fiel. É um cântico muito bonito que confere uma aura de esperança, um perfume novo em relação àquela crise que Israel viveu, que os profetas também denunciaram na infidelidade à aliança e que o terceiro Isaías se esforça por superar. E é assim, então, caríssimos irmãos e irmãs, que nós concluímos este percurso tão belo pelo livro de Isaías, com uma linguagem nem sempre fácil, mas é um livro muito atual. A nossa vida também é assim um pouco intermitente. Umas vezes estamos cheios de esperança, depois a esperança vai abaixo, surgem as crises que não devem ser como um obstáculo, mas como um caminho de autossuperação e muitas vezes de reformulação, de reconfiguração daquilo que já julgávamos adquirido e que constituem os pilares da nossa vida, mas o Senhor sempre abre uma estrada para nós podermos reentrar e reorientar novamente o nosso percurso sinuoso e tortuoso, e como canta este terceiro Isaías, há um caminho de esperança à nossa espera. As nossas infidelidades podem ser reconvertidas em caminho de salvação, de proximidade, de fidelidade, para podermos fazer a experiência bela da salvação, que atinge não só um núcleo restrito de eleitos, mas toda a humanidade, à qual nós também somos chamados a testemunhar. E é essa a missão profética que também Isaías nos deixa. Nós que somos sacerdotes, profetas e reis, desde o dia do nosso batismo, depois confirmado no dia do nosso crisma, é isso que também o profeta Isaías, nestes 66 capítulos, nos desafia a ser luz das nações, poder ser sal da terra e luz do mundo, na linguagem de Jesus no Sermão da Montanha, mas que também a leitura, aprofundamento, conhecimento deste livro de Isaías alimente e faça com que cada um de nós renove no seu íntimo, no seu coração, este desejo de manter viva a veia profética que o Senhor deseja e também espera de cada um de nós. Muito obrigado pela vossa atenção.